Oi, o papai chegou. E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Bom, vou começar com essa historinha aqui pra vocês que eu achei bem interessante, então só pega a pipoquinha aí, quer dizer, a pipoca e aproveitem. O manhwa começa com um cara bafejando pra caramba. O maluco tava exausto. Ele tava subindo umas escadas que pareciam praticamente infinitas. Ele tava carregando uma coisa, parecendo uma geladeira, até que por fim ele chega em um dos topos dos andares e grita que finalmente estava chegando. Ele só precisava chegar no quarto andar e finalmente estaria onde desejava. Quem que é esse louco? Depois de chegar no lugar e depositar o item, que mais parece aquela cápsula do Death Strange, ele fala que aquela porcaria não passava de lixo. Esse cara era Taek-kyung, o nosso protagonista, um caçador do Rank F, reclamando ao outro rapaz que ele nem sequer havia olhado direito. Song Jin-woo disse ao seu amigo que parecia que ele estava enganado ali. Ele diz que porcaria, mas não é necessário cavar uma pilha de escombros para ver o que era porcaria ou não, e que ele simplesmente pode ver sem ter que fazer tanto esforço assim. O garoto reflete que o cara tinha razão, mas a realidade é que ele precisava mesmo da grana. Porém, o rapaz de óculos disse que não precisava ter um sentimento de culpa, já que eles eram amigos. O rapaz começa a ficar irritado e o outro percebe isso e, é claro, já começa a gaguejar e a ficar repreensivo. O maluquinho de óculos diz para eles se acalmarem e pensarem sobre a lei dos seres despertados, mais específico na linha 12, no capítulo 1, que diz que ele nunca poderia usar violência contra um civil normal. Mas o outro rapaz de cabelo espetadinho tava boladaço, dizendo que um caçador do Rank F como ele não deveria nem ser considerado despertado. O cara de óculos ficou muito encafifado, se perguntando quando foi que ele falou isso, e só se ele tivesse bêbado pra ter falado uma coisa dessa. Por fim, o rapaz desiste e se senta, dizendo pra deixar esse assunto pra lá. Com isso, o cara de verde diz que já era um pouco duro pra ele aceitar isso, e então, se a guilda escutar que ele agrediu um civil, seria demitido e não conseguiria mais nada da vida e nem sequer sobreviver. Porém, o que choca o rapaz de óculos é quando o nosso garotão ali revela que finalmente ele foi demitido e não tinha mais com o que se preocupar, né? Com um olhar triste para baixo, ele diz que assim que pisou no trabalho, o líder do time disse que ele estava grato por tudo que o garoto havia feito. Ele se tornou um caçador porque desde sempre o seu pai foi um caçador. E mesmo que faltasse qualquer talento no campo, mesmo sendo de rank baixo, ele estava orgulhoso das suas estatísticas de trabalho duro. Mas agora ele sentiu que tudo que ele construiu nesses últimos anos foram pro ralo. É claro que ouvindo isso, o cara ficou até cabisbaixo, rapaziada, ficou triste. Então o garoto pergunta se o rapaz sentia muito pelo que havia dito. E ele diz que só um pouquinho, que não tava ligando muito pra isso não. E com toda a pompa, o rapaz parte pra cima do carinha de óculos, pedindo pra ele comprar um drink, dizendo que isso era que os amigos fazem nas horas certas. Mas o cara disse que o prota era um mal agradecidinho de porcaria e que nunca tratou ele como um tal Ryung. Eu acredito que isso deve ser amigo, né, rapaziada? Eles saem dali dizendo pra ele tomar uns drinks, enfim. E aquela porcaria, seja o que aquilo lá, apenas ficou no quarto no escuro. Em 1 de janeiro de 2015, a humanidade não foi agraciada com um brilho quente de novo ano. O que agraciou eles foi um portal conectando esse mundo a um outro. Os portais, também conhecidos como dungeons, começaram a aparecer por todo o universo. Monstros que nunca foram vistos antes começaram a brotar desses portais. Foi uma batalha entre seres despertados e monstros, entre muitas vitórias e também muitas derrotas. O bagulho foi tenso. Eles foram capazes de pôr um fim à grande guerra derrotando um grande rei demônio, o Asmodeus. E isso aí aconteceu em 1 de janeiro, lá de 2020, foi chamado de Dia da Vitória. Depois desse evento grotesco, os monstros pararam de sair dos portais e uma nova era havia começado. Essa era a era dos caçadores. Essas pessoas poderiam entrar para matar os monstros e pilhá-los, né? Fazer o saque ali, igual em joguinhos de RPG, e eventualmente vendê-los em casas de leilão. A maioria dos caçadores eram seres despertados, e essas pessoas passam os limites de um ser humano e são ranqueados de acordo com os seus poderes. Dentre essas pessoas, o protagonista era o menor rank, um rank F. Logo, as pessoas não precisam de caçadores de rank baixo como ele, já que se tornaram praticamente inúteis. Depois de muita bebedeira, o rapaz de verde é jogado na cama de tão mal que ele tava. Seu amigo tenta acordá-lo com um tapa na cara, pedindo para que ele por favor acordasse logo. Mas rapaziada, o Jin-woo ali tava de boaça. O protagonista então diz que havia avisado pro cara ir com calma na bebida, mas não funcionou não. Ele fica bolado porque o cara havia gorfado nele e taca a camiseta gorfada na cara do maluco que tá na cama.
Meio triste, ele se senta no canto da parede, dizendo que ele só se lasca e o cara ainda faz uma coisa dessa com ele. Olhando para a cápsula que ele tinha pegado, ele havia se esquecido totalmente dela e talvez deveria vender pelo menos pelo preço de um lanchinho, né, para não ter sido tão em vão assim o esforço. Na realidade, ele se considerava muito preguiçoso para fazer isso, mas ele talvez só jogaria fora mesmo e nem o lanchinho ele ia tirar daquilo. Ao ver um botão, ele decide apertar para ver o que é que aquilo lá fazia. Logo a cápsula se abre e parece ter um tipo de capacete, talvez um bilhete ali dentro. Na real era um manual e o garoto pega para dar uma olhada. Ao começar a ler, ele se pergunta por que é que alguém colocou um manual de uso em algo que estava simplesmente jogado no meio do lixo, especialmente numa sucata lixosa como aquela. Aquilo lá era o manual do ano de 2020 e ele se pergunta se aquele não foi o ano da grande vitória. Ao ler aquilo lá, o nosso herói começa a refletir sobre que talvez fosse um erro de impressão, afinal, só um idiota iria desenvolver algo assim durante um tempo como aquele. Não fazia o menor sentido. Logo um aviso, estava escrito lá que o jogador não seria capaz de dar logout. Ser morto em jogo, o jogador também seria morto na vida real. Ao ler aquilo, o garoto fica em silêncio, refletindo sobre o que acabou de ler. Comentem aí, o que vocês pensariam caso lesse algo assim? Acreditariam? Bom, o protagonista não. Jogou o papelzinho pra cima, se jogou no chão e falou, ó, eu vou tirar uma soneca, não tô nem aí pra isso não. E passou o tempo e o rapaz caiu no sono. Logo os dois estavam roncando e eu fico me pensando, cara, imagina o cheiro de peido, de arroto, de cachaça que tá dentro desse quarto, mano. Seu amigo tava peidando pra caramba e o protagonista tava querendo dar uma pisa nele, rapaziada, porque tava feia a coisa ali. Ao olhar para a cápsula, ele começa a refletir e se pergunta se por acaso ela seria a prova de som e também de odor, né, porque tava uma bufa ali. Logo ele decide adentrar na cápsula pra se salvar daquela bufunfa. Bom, eu não sei o porquê, rapaziada, mas ele decidiu colocar o capacete. Assim que ele fez isso, começou a refletir o quão quieto era e também ele nem conseguia mais ouvir o cara e nem sentir o cheiro e ainda por cima era bem confortável. Logo ele tenta dormir pra pegar no sono pro dia de amanhã, né, tentar achar alguma coisa. Se você não faz parte de uma guilda, você precisa estar no escritório de comissão bem cedo para se registrar para qualquer pedido. Eles tratam os caçadores sem guilda bem cruelmente, como se eles fossem lixo, e tomam uma grande parte do dinheiro como grande taxa de comissão. Pelo menos a mãe do protagonista e a irmã dele eram capazes de viver bem em um apartamento decente, e ele viveria a vida de um cachorro como um caçador que não serve para nada em ordem de ajudar a sua família. Agora refletindo, ele se pergunta como é que pagaria o aluguel da sua mãe de agora em diante. Se o seu pai estivesse vivo, talvez ele conseguisse ajudar ou dar um conselho para o garoto que tá perdido na vida. Mas ainda assim ele sabia que fez de tudo o que ele podia ele fez pela sua mãe e pela sua irmã, e pedia perdão pelo seu pai mentalmente. Mas, semicerrando os olhos, ele estava bem cansado e esperava que se sentisse um pouco melhor no dia de amanhã. E logo ele adormeceu. Mas alguma coisa acabou acontecendo com a cápsula e ela começou a brilhar, acendendo algumas luzes que não estavam acesas antes. Assim que o garoto pega no sono, uma máquina começa a dizer que estava iniciando o reconhecimento do jogo e que o jogador não estava identificado. E também pergunta se ele gostaria de se registrar. Um painel aparece dizendo que estava sendo carregado e que por tempo de resposta ter sido excedido, ele estava iniciando automaticamente. O garoto estava babando na realidade, rapaziada. E o nome dele, Kim Tae-kyung, foi registrado como jogador e pergunta se ele queria entrar no mundo de Murin. Mas o cara só estava roncando e como o tempo de resposta requerido acabou sendo excedido de novo, ele iniciou de uma forma automática. E a máquina agora dá boa sorte ao protagonista. E eu espero que vocês, rapaziada, metam aquela bala no like. De repente, na janela entra um vento frio. E ele se pergunta por que estava tão frio e se por algum acaso algum maluco teria abrido a janela. Provavelmente era o Jin-Woo, seu amigo louco lá que estava bebaço, que tinha aberto a janela. Logo, ele arregala os olhos ao perceber que estava numa cama e, bom, num lugar que ele não conhecia. Tinha uma garota ali perto e ele começa a perguntar que porcaria era essa e o que é que estava rolando ali. Ele se levanta assustado, tentando entender tudo, mas a garota começa a chamar ele de Lang Li. Não sei o que ela quis dizer com isso e nem ele pelo jeito, porque ele ficou extremamente assustado. Olhando ao seu redor, ele se pergunta onde é que ele estava e se aquilo lá por acaso seria um bar ou coisa do tipo. Ele cutuca a garota no ombro, perguntando pra ela aonde é que ele estava. A garota, meio desnorteada, acorda, tentando entender o que estava rolando ali também. Mas o garoto, novamente, repete a pergunta: onde é que eu tô, minha filha? Bom, ela fala uma língua perguntando o quê? E ele não entende, e os dois ficam ali se encarando sem entender nada. Ele pergunta uma coisa, mas ela responde falando Shenmei. E assim continua a conversa ali de louco, mano. O protagonista não conseguia se comunicar com ela e não entendia também o que estava rolando ali. Logo, um painel apareceu na frente dele, dizendo que ele tinha mensagens não lidas e pergunta se ele gostaria de ler. E aquilo assusta ele, que dá um murro no painel se perguntando que porcaria era aquela.